Todo altar envolve sacrifício, e todo sacrifício envolve sangue. E todo altar tem um representante terreno e um representante espiritual. O representante terreno é quem oferta, oferenda, e o representante espiritual é quem recebe. Há altares pagãos, onde demônios recebem. O altar do Senhor, aonde Ele vem receber. Hebreus fala que as ofertas são entregues a homens aqui, mas o próprio Cristo é quem recebe. Então, queridos, quando nós estamos falando aqui de sangue, nós precisamos entender que toda oferta que nós fazemos e tudo que nós apresentamos diante do Senhor não se trata de algo que você produz, mas se trata do que o sangue de Cristo produziu por nós. Aquilo que Ele fez, que nos tornou dignos de chegarmos na presença do Senhor. Antes havia uma cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Quando Cristo fez a expiação total, derramou o seu sangue, o véu se rasgou de alto a baixo. E o véu, a Bíblia diz que é a própria carne de Cristo que se rasgou, para que eu e você tivéssemos acesso pelo seu sangue. O sangue de Jesus, o seu Filho, é que nos traz a plena luz, nos traz a comunhão e nos purifica de todo o pecado. Algo que nós precisamos entender, que quando Cristo entra na nossa história, através do seu sangue que nós podemos viver isso. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Agora, o que é todo o pecado? Aqui você pode pensar, e talvez você não saiba, mas existem pecado e pecados. Pecado fala da raiz, daquilo que é o original. Aquilo que Jesus fala lá em João 16, se não me falha a memória, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O pecado, então, é algo no singular. O pecado é algo que entrou no mundo por Satanás. Satanás injetou o veneno da serpente que picou lá no princípio Adão, enganando Eva, dizendo que a palavra que Deus tinha dito não era exatamente aquilo. Satanás corrompe a palavra de Deus, a mulher acredita, é picada pela serpente, nessa expressão, e aí o pecado entra no mundo por causa da falha do homem. E a partir dali, o pecado passa a ser algo que habita a natureza humana. Todo ser humano nasce no pecado. Por que ele precisa de Jesus? Porque Jesus, o seu sangue, nos liberta do pecado. Qual é o pecado? O pecado que nos distancia de Deus. Então, o sangue de Jesus ele tem dois aspectos importantes para você entender. O primeiro é que ele nos purifica do pecado, aquele que nos separava de Deus. O segundo é que o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Pecados é como se o pecado fosse a árvore e os pecados fossem as frutas. O pecado é a raiz. Os pecados são as transgressões, são as nossas atitudes, são a nossa conduta devido à influência daquele pecado enraizado. Então, quando nós nascemos no pecado, precisamos compreender, nós temos um antídoto contra o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Então eu quero te ensinar algo. Quando você for orar, você chega diante de Deus e começa a analisar, principalmente no que se refere a altares que você não conhece. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Quantos de vocês são os primeiros crentes na família? Sabe o que acontece? Antes de você se converter, teve vários altares levantados. Preste atenção nisso. Pessoas levantaram altares que não eram altares ao Senhor. Consagrações, festas, bebidas, procissões e de várias outras formas. E tudo isso, a Bíblia fala muito claro nisso, que existem livros que serão abertos no Apocalipse. Livros, no plural. Os livros onde são anotadas as coisas da sua vida. Mas também existe registro no inferno. E Satanás é o teu acusador de dia e de noite. Presta atenção. Você se converteu agora. Está cheio de Deus. A vida ajustada no Senhor Jesus. Mas Satanás, ele é anterior à sua vida ou não? Então Satanás, ele é perito em anotar as coisas e tem um sistema demoníaco que faz registros da sua vida. Então Satanás está rodeando a terra com seus demônios muito bem organizados, fazendo anotações de todas as coisas. E tudo aquilo que é transgressão, seja na sua vida ou seja no passado, fica registrado. Agora vamos pegar um exemplo muito simples. Eu, Agnaldo, sou filho de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E vamos supor que a minha mãe me consagrasse, pegasse qualquer outro demônio ou entidade espiritual e dissesse assim: eu faço uma promessa, se ele sobreviver, ele vai ter o nome de santo tal, ele vai ser consagrado a isso, até os 7 anos eu faço tal coisa. Vamos supor que isso tivesse acontecido na minha vida. Aí eu sobrevivo e encontro Jesus. E aí eu me consagro ao Senhor porque eu quero Jesus, nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez
novo. Tem alguma dívida na minha vida? Não. Mas espera aí. Como é que Deus trabalha? Ele trabalha por princípios. Querido, isso aqui é muito importante. Deus trabalha por princípios. E Ele não desfaz os princípios. Oferta e altares, Ele instituiu. Por isso que o diabo é sujo, ele distorce. A universidade de Satanás foi o céu. Tudo que ele sabe fazer, ele aprendeu com Deus. Só que ele distorce e faz para o mal. Ele não cria nada, ele só deturpa e copia. Então o que aconteceu? Vamos dizer que eu tinha sido consagrado nisso. Agora eu estou em Cristo. Aí o que Satanás faz? Ele pega lá os registros dele assim, pois é, mas dia tal aqui, o médico disse que ele não ia viver. A mãe dele disse, ó, que se ele vivesse, era meu. Temos que resolver isso aí, Deus. Agora ele diz que é teu, como é que fica essa situação? E daí você pode dizer assim, pastor, mas essa historinha, o diabo é bem assim, por isso que ele é o acusador. Tudo aquilo, e se não foi tua mãe, pode ter sido tua avó. Se não foi tua avó, pode ter sido tua bisavó, tataravó. A iniquidade é visitada até a 4ª geração. Pastor, então quer dizer que, não, queridos, você está em Cristo. Mas aí, essas mandas contra você bloqueiam coisas que estão liberadas no céu. Se era algo sobre finanças, aí Satanás assim, pois é, mas olha aqui, ó, tem algo aqui sobre finanças. Você pode rachar o chão de joelho orando e não vai acontecer, porque há uma demanda legal no tribunal celestial, aonde Satanás está dizendo, está aqui, e como é que tu vai fazer agora? E você vai dizer assim, não, espera aí, pastor, então o que Cristo fez não resolve nada. Deixa eu te perguntar, todas as pessoas que você conhece já aceitaram Jesus e são salvas? Vou perguntar de novo, todas as pessoas que você conhece já aceitaram Jesus e são salvas? A cruz de Cristo se tornou em vão então? Não. Por que elas não aceitaram? Porque não decidiram. Todos os crentes já estão com as suas demandas resolvidas no céu? Por que elas não acertaram? Porque não sabem. Por isso que nós estamos falando de andar na luz aqui, queridos. Hoje Deus está trazendo luz para a tua mentalidade, trazendo revelação. Porque Ele vai mudar o teu histórico. Em nome de Jesus. Porque conhecimento é poder. Conhecimento de Deus, né? É poder de Deus. As minhas pregações não consistem em palavras persuasivas, mas em poder de Deus. Poder de Deus. E esse poder de Deus que vai trazer. Então, pastor, como é que se resolve isso? Bem simples. Vamos dizer que no meu exemplo que eu dei aqui, que não é real, tá, queridos? Mas só para você entender, porque eu não quero colocar outra pessoa. Aí acontecia lá e eu identificava que algo na minha vida não andava. E daí eu ia ter que orar e dizer assim, Senhor, agora eu chego diante do tribunal celestial. E tem base bíblica para tudo isso. Não é o momento de eu te ensinar aqui. E Senhor, eu coloco aqui a minha causa diante de Ti. A Tua palavra declara que Tu é o justo juiz. Eu sou Teu. Mas a minha mãe fez uma consagração sem eu conhecer. E agora, no nome de Jesus, eu peço aos Teus anjos que vão no lugar aonde foi feita essa consagração, na hora e no momento exato. Todo escrito oculto, aquilo que foi feito na luz ou fora ou na escuridão, e coloca o sangue de Cristo anulando toda a sentença de consagração. Porque eu sou Teu, a minha vida é Tua, eu Te escolhi, e nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem a morte, nem a vida, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acabou. Sabe o que o diabo tem? Perdeu. Mas enquanto você não faz, queridos, você tem que ir com sincero arrependimento, dizer assim, Senhor, eu me arrependo pelo que minha mãe fez. E arrependimento, sabe, é sentir uma profunda tristeza, e não só uma tristeza, mas uma mudança. Arrepender-se e dizer assim, ó, Deus, como eu queria que ela pensasse diferente. Como eu penso agora. Arrependimento. Como eu queria que ela entendesse, não ficar chorando, dizendo, me arrependo, porque ela, não, assim, como eu gostaria que elas tivessem a luz que eu tenho hoje, mas eles não tiveram, Senhor. Por isso eu peço perdão, porque eles fizeram sem saber. Lembra que Jesus disse, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Pai, nesse momento, assim como Cristo me perdoou, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, agora eu peço perdão pelo meu avô, pela minha avó, pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu irmão, por seja lá quem for que te prejudicou. E eu peço agora que tu coloque o sangue de Cristo sobre cada uma dessas coisas. Sabe o que vai acontecer contigo? Céus se abrirão sobre a tua vida de uma forma extraordinária. Hoje você está colocando o sangue de Cristo nas tuas causas, nas suas sentenças. E sabe o que vai acontecer? Ele não tem mais autoridade alguma. Deus vai colocar a mão,
o sangue de Jesus lá. Essa é uma aula exclusiva da comunidade Abundantes. Para quem não sabe o que é a nossa comunidade Abundantes, é uma plataforma onde nós temos diversos estudos que você pode participar aí e estar aprendendo muito a respeito da palavra de Deus. Dentro da comunidade Abundantes, nós temos uma mentoria bíblica. E na mentoria bíblica, nós ensinamos diversos assuntos, temas específicos para o crescimento espiritual, para que você possa desenvolver tudo aquilo no ministério que o Senhor Jesus tem te dado. Tanto o ministério como um chamamento, como o ministério que é o serviço na obra do Senhor, o qual todos nós como igreja devemos ser aperfeiçoados para o desempenho disso.